Já peço desculpas aqui com a minha voz que está ruim. Eu passei uma semana em que eu fiquei 2 dias sem voz. Graças a Deus ela voltou a tempo. Mas hoje nós vamos estudar aquele que tem sido considerado por muitos e por mim como simplesmente o texto mais difícil de todo o Novo Testamento. Devo confessar que eu me preparei para o texto já há alguns meses. Tenho lidado com esse texto, na verdade, há alguns anos em aula. Mas uma coisa, aula é aula, sermão é sermão. Na aula eu lido com menos tempo e com menos ênfase. E aqui nós vamos lidar com esse texto hoje. Refiro-me ao texto de Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Um texto em que muitos bons pastores e bons teólogos, quando interpretam esse texto sem a devida precaução, alguns perderam reputações. Outros, além de perder as reputações, ensinaram falsidades. E vários caíram em falácias e em erros que foram já condenados por tantas vezes na história da igreja. Irmãos, essa noite seguramente, na minha opinião, é uma noite de humilhação para mim e para todos nós. Esse texto vai deixar clara quão grande é a nossa ignorância diante de um simples texto das Escrituras. Leamos juntos então Mateus capítulo 24, versículos 36, eu vou ler até o 39. Já vou pegar o gancho depois dos textos seguintes. Nós vamos lidar mais com o 36 e só um pouquinho com o 37 a 39. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículos 36 em diante. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou e os arrebatou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, a enorme dificuldade que existe no texto está numa pequena frase quando diz, nem o Filho. Quanto aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho. Essa frase é tão terrível que na história da igreja, um homem chamado R.T. France disse que esse é um notável paradoxo do Filho, porque o Filho desempenha um papel central na sua vinda, mas ele mesmo, o Filho, é ignorante de quando será. Grant Osborne, que é um teólogo que lida com hermenêutica, disse que essa é uma declaração inacreditável de Jesus. Unbelievable. E nós aqui, humildemente, vamos caminhar nesse texto e o que nós vamos fazer hoje é estabelecer alguns parâmetros para tentar um caminho para resolver essa questão de será que existe algo que o Filho de Deus não sabe? Eu devo ser sincero com os irmãos, nós não vamos resolver plenamente essa questão. Aliás, seria muita pretensão resolver em 40 minutos aquele texto que tem trazido dificuldades para praticamente todos os teólogos em todas as eras. Agora, tudo que o texto quer dizer, de forma geral, independente dessa questão do nem o Filho, tudo que o texto revela é
que o momento exato da vinda de Cristo é surpresa. Ok? O que o texto quer dizer nesses 4 versículos é o momento exato, o dia e a hora da vinda de Jesus, isso é surpresa. Mas é uma surpresa que tem algumas características. E por ser surpresa, essa é uma surpresa muito reservada. Há surpresas que são surpresas que várias pessoas sabem. Mas essa surpresa, a primeira característica dela, que está no começo do versículo 36, é que ela é não revelada a ninguém. Deus não revelou essa surpresa a ninguém. Leia comigo novamente, Mateus capítulo 24, versículo 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, e depois que nós vamos ver no próximo item aqui, na próxima característica, senão o Pai. Irmãos, há surpresas que todo mundo sabe. Por exemplo, se eu perguntar para as crianças o que elas vão ganhar na Páscoa, o que elas vão dizer? Chocolate. É surpresa, mas toda criança sabe. O que você vai ganhar? Você vai ter aniversário. O que as pessoas vão levar no seu aniversário? Vão levar presente. O que é, a criança não sabe. Mas muita gente já espera que vai ter presente. Há surpresas que só um grupo de pessoas sabe. Vai fazer uma festa surpresa, tem lá 2 ou 3 que organizam, 2 ou 3 ou 10 ou 20, e a pessoa que está sendo surpreendida não sabe. Há surpresa que às vezes a gente reserva para pouquíssimas pessoas. Quando eu era criança, um dia nós chegamos em casa, meus pais tinham comprado um cachorro, só meu pai e minha mãe sabiam. Mas há surpresas em que uma única pessoa, um único ser, reserva essa surpresa para si mesmo. Mateus 24, 36 é um segredo, uma surpresa que Deus não revelou a ninguém. Aliás, o que é interessante nesse texto é, o tema do capítulo 24 é quais são os sinais do fim e quais são os sinais da vinda do Filho do Homem. É um capítulo que não devíamos ter surpresas. Os discípulos fazem uma pergunta no versículo 3, diga-me, pois, quando acontecerão essas coisas e quais são os sinais da tua vinda e os sinais do fim dos tempos. E Jesus começa um longo discurso, falando de detalhes e mais detalhes de como serão os sinais da vinda dele e os sinais do fim dos tempos. Jesus menciona detalhes como o mundo vai estar em guerras, haverá fomes, haverá terremotos. Jesus menciona a situação religiosa, fala de falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, fazendo grandes milagres. Ele sabe dos detalhes. Jesus menciona o evento da idolatria abominável e da consequente fuga para Jerusalém. Jesus fala de situações muito específicas. Quem estiver no campo, quem estiver no telhado, ele está vendo a situação como se tivesse um drone com raio-x. Ele vê tudo e vê por dentro. E mais, ele não sabe só dos sinais que antecedem a vinda. Ele sabe como vai ser a vinda dele. Ele diz, naquele mundo escuro, sem sol, sem lua, sem estrela, eis que eu voltarei com brilho, poder e grande glória. Mas, Jesus descreve ainda que esses sinais, eles existem para que as pessoas saibam que é tempo do fim. Versículo 32 e 33 diz assim, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também,
quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Então, o ponto principal de todo o capítulo 24 é que você tem que perceber o que está acontecendo e que está próximo do fim. O que ele faz no capítulo 24 é revelar para que as pessoas aprendam. O fim está chegando. E mais, no versículo 31, Jesus menciona ainda que os anjos estarão envolvidos nisso tudo. No versículo 31 ele diz, desculpem, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, até aos anjos é revelado o fim, como será a vinda de Cristo. Mas chega o versículo 36. Então, no versículo 36, Jesus sabe um monte de detalhes até aquele momento. Os anjos sabem um monte de detalhes até aquele momento. Jesus conhece o que antecede e o que sucede à sua vinda. Um capítulo inteiro de sermão profético. Um sermão que Jesus não pode errar. E nunca erra. Ele de repente diz o dia e a hora, o momento exato, o momento específico, aquele minuto em que Jesus vai voltar. Desculpem, isso não foi revelado. Irmãos, não estamos dizendo que a volta de Jesus é plenamente imprevisível. O que nós estamos dizendo é que com o capítulo, a época é percebida. O momento exato, não. Nós sabemos que a época é o fim da tribulação. A Bíblia descreve um período de 7 anos, dizendo que esse tempo tinha que ser abreviado, porque senão ninguém sobreviveria. Mas nesse período de 7 anos, ao fim do período, quando Jesus vai voltar, ele diz, quanto ao dia, não é agora a época, é o dia. E quanto à hora, o momento, isso ninguém sabe. E esse ninguém, o que é terrível desse texto, ele fala ninguém sabe. Você fala, quem não sabe? Esse ninguém inclui os homens. Tudo bem? Legal. Você sabe? Alguém sabe? Todo mundo que ao longo da história da igreja disse que Jesus ia voltar em determinada data se deu mal, não voltou. Aí ele diz, nem os anjos dos céus. Complica um pouco, você fala, mas anjo é criatura. Eles são poderosos a saber tudo, não são oniscientes. Tudo bem? Tudo bem. E de repente ele usa a expressão, nem o filho. Pior. Algumas versões que não trazem essa expressão, porque alguns manuscritos antigos não têm. Mas a maioria tem. Essa expressão não é necessária, nem o filho, para criar o problema. Porque o texto vai dizer somente o Pai. Isso está em todo o manuscrito antigo. O dia e a hora, o momento exato, o texto está dizendo, o filho não sabe. Isso nos traz a segunda característica deste momento exato da volta de Cristo. Primeiro, não foi revelado a ninguém. E a segunda característica, que agora a gente vai gastar bastante tempo falando, é que ela é função exclusiva do Pai. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai.
Sempre digo em aula, quando estamos diante de textos e temas difíceis, que esse tema é uma espécie de campo minado. O que é um campo cheio de mina? Piadinha que eu sempre faço. Um campo cheio de mina não é um campo cheio de moças. O que é um campo minado? É um campo cheio de bombas, ok? Como que você anda num campo minado? Certo? Certo? É assim? Como que você anda? Pisou de novo, ouviu o cleque. O que você faz? Vai morrer ali, vai ficar com o pé ali, né? Já era. Em cristologia, esse texto é um campo minado. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos caminhar por esse campo juntos aqui agora. A gente vai caminhar assim. Posso fazer essa afirmação? Posso. Beleza. E essa daqui vamos fazer? Não, vamos fazer. Não vai dar para resolver. Se for resolver, vai explodir. Puf. Mas nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Vamos caminhar um pouquinho e os irmãos vão compreender que é possível caminhar, mas não dá para sair correndo, tá bom? Então eu vou devagar, porque o texto pede. O texto vai pedir agora, quando eu diz, é função exclusiva do Pai. Eu vou expressar para os irmãos todos os riscos, perigos e aquelas coisas que a gente pode afirmar e que a gente não pode afirmar. Irmãos, desculpa, agora não é sermão, é aula, tá bom? É a mesma coisa, tá? O sermão é uma aula. Todo mundo que pegou esse texto e quis resolver esse texto de forma muito rápida, todo mundo explodiu. Pessoas lá da história da igreja, do começo da história da igreja, alguns famosos, foram muito afoitos para esse texto, quando diz que nem o filho sabe. Ah, não. Ah, tranquilo. O que aconteceu? Pessoas que nós conhecemos foram muito afoitos no texto. O que aconteceu? Alguns disseram, por exemplo, que esse texto é muito fácil de resolver. Basta dizer que quem não sabe é o Jesus homem. Prestem atenção. Se a humanidade de Jesus limita a sua divindade, a humanidade de Jesus se torna maior que a sua divindade. Logo, a sua humanidade se torna divina e a sua divindade, ela é humanizada. E aí já era. Irmãos, outros vão dizer que Jesus, ele tem um conhecimento menos, ele tem uma onisciência menos ampla que Deus. Defina para mim o que é onisciência. Onisciência significa saber de todas as coisas num instante ou de forma essencial. Deus sabe. Alguns entendem que onisciência é a potencialidade de saber, não é. A onisciência é saber. Ora, se Jesus sabe um pouco menos que o Pai, não dá para ser onisciência. Tirou a onisciência de Jesus, você tira simplesmente a sua divindade. Diante desses dilemas, irmãos, eu devo confessar, eu não sou um homem de oração, eu sempre confesso esse meu pecado aqui para os irmãos. Mas se esse sermão fez algo comigo nessa semana e nas últimas semanas, na realidade, eu me senti humilhado diante desse texto aqui. E minha oração foi: Senhor, eu não sei.
Vou pedir que o Senhor revele de forma real a minha e a nossa ignorância. Mas a minha oração foi: Senhor, faz isso com graça e com misericórdia, para que a gente também não se sinta desencorajado a estudar. Senhor, a realidade é que nós não sabemos muitas coisas, não só isso. A realidade é que nós não sabemos coisas importantes às vezes. E pior, Senhor, às vezes a gente sabe e não pratica. Mas a minha oração foi: Senhor, eu sei que a Tua graça é suficiente. E o que eu pedi é que essa humilhação graciosa de Deus, ela nos faça olhar para o texto de forma a caminhar o máximo que dá, sem comprometer aquilo que é mais importante para nós, que é exaltar a pessoa de Cristo da forma que Ele merece. E o que me consolou é saber que um dia nós saberemos, pelo menos eu diria, não todas as coisas, mas as coisas importantes de forma completa. E se você tem os mesmos dilemas que eu, a minha oração foi que você me dê a mão e siga comigo no texto e no caminho que nós vamos ser conduzidos juntos aqui. E vamos combinar. Já que a ignorância não é só minha, é da história da igreja inteira. Ao final do nosso papo aqui, da nossa conversa, se tiver perguntas ou contribuições, faça, por favor. Então, antes de lidarmos com o texto agora, eu vou lidar com os irmãos com algumas verdades fundamentais sobre Jesus. O Hugo vai pular para a gente. Essas verdades fundamentais sobre Jesus, elas são verdades reveladas na Escritura, são reveladas de forma muito fácil, muito direta, e porque elas são reveladas em textos mais fáceis, elas são inquestionáveis. Irmãos, o que eu vou passar para vocês, vamos ser honestos aqui. São dogmas do cristianismo. Do nível, se mexer com um desses aqui, a gente teria todo o direito de tatuar na sua testa: sou herege e vacilão. Quem nega essas verdades que eu vou trazer para vocês aqui não pode de forma alguma ser chamado de um teólogo ortodoxo. Então, é a partir dessas verdades que depois nós vamos voltar para o texto. Se quiser, anote aí, Cristologia, segue lá. Primeira verdade dogmática. O Pai e Jesus e o Espírito Santo, os três compartilham... Joga só o primeiro, Hugão, consegue não? Tá. Então joga pelo menos o primeiro. De novo. Obrigado. Jesus e o Pai compartilham da mesma essência divina e com o mesmo grau de atributos e com a mesma quantidade, a mesma forma e manifestação de atributos. Ou seja, em outras palavras, Deus Pai é Deus, Jesus, segunda pessoa da Trindade, é Deus, e o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é Deus. E sendo um único Deus, essas três pessoas, elas compartilham de atributos como soberania, onipotência, amor, justiça, e agora isso é importante, onipresença e onisciência. Alguns dos atributos. Essas três pessoas, por terem uma única essência, a essência divina, elas mantêm esses atributos em qualquer momento da história, o tempo todo. Segunda verdade que está aí para vocês. Aí estão os textos, o primeiro texto que eu coloquei. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se refere a Jesus. Ou outro texto, quem me vê, vê o Pai. Quem olha para Jesus sabe que está diante de Deus.
Segunda verdade fundamental. Onisciência é atributo essencial à divindade, ao ser divino. Dessa forma, ele é essencial a Jesus. Se em algum momento uma das pessoas da Trindade não for onisciente, você não está diante de uma das pessoas da Trindade. Pedro reconhece isso em João capítulo 21, versículo 17, quando tem aquele processo de restauração de Pedro, e Jesus pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas? No final Pedro diz para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas. E há teólogos que dizem que Jesus deixou sua onisciência no armário quando veio ao mundo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus não repreendeu. Ai, Pedro, para. Fico envergonhado. Terceira afirmação. Sim, há igualdade essencial. Na essência são iguais. Mas há uma hierarquia na Trindade. E essa hierarquia é com respeito às funções. Funcional. O pai tem uma autoridade maior que o filho. E aí nós vamos discutir se pai e filho têm uma autoridade maior que o Espírito, a história da igreja vai discutir, ou só o pai sobre o Espírito, enfim. Mas há uma hierarquia funcional na Trindade. Jesus disse, por exemplo, em Mateus 26, 42, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. O pai tem uma vontade a qual o filho se submete. Em João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus é o unigênito do Pai, o que na história da igreja fez surgir a ideia de que Jesus é eternamente gerado. Só para vocês saberem, o Espírito Santo é tratado como eternamente procedente. Turma aí que fez aula comigo já sabe, não? É mais ou menos como seu chefe. O seu chefe lá do seu trabalho. Ele é mais gente que você, não é? Ele é mais humano que você, não é não? E aí, Flavião, é mais humano que você, não? Claro que não, é tão gente quanto você. Só que quem manda em quem? Se você tem juízo, você obedece. Mas veja, a essência humana é a mesma. Mas há uma hierarquia de função. Quarta verdade fundamental. Jesus tem duas naturezas. Uma plenamente humana e outra plenamente divina. Mas as duas naturezas estão em uma única pessoa. Acho que muito historiador, muito teólogo da história da igreja faltou nessa aula aqui. Esse tem sido o erro principal aqui. As duas naturezas, elas operam conjuntamente. Elas são distinguíveis, mas elas não configuram duas personalidades. É uma pessoa só. Então se pergunta quem morreu na cruz. Alguns teólogos vão dizer, Jesus homem. E Jesus Deus. Não morreu? Jesus não é Jesus homem e Jesus Deus. Jesus é Jesus, uma pessoa só. Atos 20 e 28 diz, Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. É interessante que alguns falam, não, é só Jesus homem que está falando agora. E agora? Ah, não, agora que ele fez milagre, é Jesus Deus, não é? Jesus é esquizofrênico, não é? É Jesus que fez. Ele tem as duas naturezas, mas chega a nossa última verdade. Sim, há a transmissão de atributos entre as duas naturezas, mas ela só existe quando não se perde a essência da natureza. Atos 20 e 28, que é o texto que eu mencionei para vocês, Deus normalmente não morre. Tipo, meio que não morre. Mas porque há essa transmissão de atributos, chamada na história da igreja de Communicatio Idiomatum. Quando Jesus morre na cruz, o texto diz, Deus sangrou, ou Deus morreu. Agora, quando isso acontece, ele não deixa de ser Deus. Essa transmissão, ela é
ou temporária ou insuficiente para destruir a natureza que está sendo contaminada pela outra natureza. Isso lá no seminário, em geral, eu dou uma aula de 3 horas sobre a transmissão de atributos entre as duas naturezas de Jesus. Mais ou menos isso. 3 horas não, 1 hora, né? Que é dentro de uma aula. Por exemplo, Jesus tem corpo, certo? Tem corpo físico? Tem. Isso é importante. Ok. Jesus, quando estava na terra, era ou não onipresente? O que vocês pensam? Se ele deixa de ser onipresente, o que acontece? Deixa de ser Deus. Então ele tem que ter corpo e ser onipresente. Isso acontece hoje. Jesus está lá nos céus. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não dá para ele estar conosco e estar nos céus ao mesmo tempo. Só tem um jeito. Se ele for onipresente. Gente, essas são as declarações fundamentais da cristologia. Não dá para mexer aqui. Mexeu aqui já era. Qualquer solução que a gente vai apresentar a partir de agora vai ter que levar em conta isso daqui. Como então podemos lidar com a frase que diz: nem o filho, mas somente o pai? Primeiro, eu queria começar falando do verbo que é usado para ninguém sabe, nem os homens, nem os anjos do céu, nem o filho. Ninguém sabe. Curiosamente, o verbo que é usado aqui não é o verbo saber. Na língua grega em que foi escrito, não é o verbo saber. É um verbo que tem como segunda ou terceiro significado o verbo saber. O verbo principal aqui que é usado é o verbo ver. Ninguém viu. Nem os homens, nem os anjos dos céus, nem o filho. Não resolve. Mas é mais fraco do que o saber. Por isso, eu não vou usar mais a palavra saber. Eu vou usar a palavra ver. Por quê? Porque é mais preciso. O que podemos afirmar então? Nós vamos agora caminhar no nosso campo minado sem explodir. Espero eu. Primeiro. Próximo slide, Hugão. Jesus consegue, de alguma forma, não ver o momento exato da sua vinda, sem comprometer sua onisciência, sem comprometer a sua divindade, ou sem comprometer a sua equivalência essencial a Deus Pai. Isso eu posso afirmar. Mas, abra comigo Atos capítulo 1, versículo 7. Em Atos 1,7, os discípulos fazem uma pergunta semelhante à de Mateus 24. A pergunta é: quando finalmente restauras o reino a Israel? E Jesus responde assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela ou por ou para sua própria autoridade. Pergunta para vocês, que é um texto relativamente paralelo. O exercício de autoridade é uma questão essencial ou normalmente é uma questão funcional, da função? Você exerce autoridade sobre os seus subordinados no trabalho porque você é mais gente, é isso? Por quê? Por que exerce autoridade? Porque a sua função te dá mais autoridade. É claro que a essência pode afetar a autoridade. Por exemplo, o ser humano tem uma autoridade essencial sobre a criação. Ele é essencialmente dominador sobre a criação. Mas estamos falando de seres diferentes. Aqui dentro de uma mesma natureza,
Em geral, a autoridade está ligada à função e não à essência. Por isso, me parece que essa questão é mais funcional do que essencial. Chega para a gente o item 3. Então, nessa relação funcional dentro da Trindade, o que nós podemos afirmar é função exclusiva do Pai definir, estabelecer e ver o momento exato da volta de Cristo, sem comprometer a essência divina de Jesus. Vou repetindo a gente vai cavocando dentro dessa linha agora. Então veja, Jesus ele é essencialmente divino, igual a Deus, mas funcionalmente subordinado. E embora ele seja onisciente, ele, por causa da sua posição de subordinação, pode não ver algo muito específico. Ou seja, Jesus pode não ver o momento exato e ser onisciente. Jesus tem que saber todas as coisas. Pode jogar para a gente. Isso compõe a sua essência. Mas ele pode, possivelmente, uma ilustração, colocar a sua mão em frente aos olhos para não ver algo que ele sabe. É o máximo que a gente pode seguir aqui. Irmãos, eu sei que não resolve. Mas é o único caminho que a gente pode colocar há algo na função de filho que permite que Jesus não veja o momento da sua volta. Ninguém pode dizer há algo na essência de filho, porque aí já era. Dessa forma, definir o momento exato é função do Pai, e isso não compromete a divindade de Jesus. O momento exato, então, da vinda de Cristo, ele não foi revelado, e ele é uma função exclusiva do Pai, ok? É o que nós podemos dizer. Finalmente, o momento exato da vinda de Cristo, ele é tão inesperado, vai pegar as pessoas tão de surpresa, quanto foi o dilúvio. Irmãos, tudo que Jesus vai dizer a partir de agora, em Mateus 24 e quase até o final do versículo 25, são histórias, são ilustrações, são parábolas, que têm um único objetivo, que é dizer: prepare-se, a volta vai ser surpresa. É algo tão exclusivo da função do Pai, que a partir desse momento Jesus vai falar um monte de coisa, surpresa, 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 surpresa. Prepare-se porque é surpresa. Quer ver? Versículo 42. Portanto, falando da parábola do ladrão, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que hora da noite, olha lá, não é a época, que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Próxima parábola, a parábola do servo, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor se encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Versículo 50. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Dia e hora. Época talvez ele saiba. Parábola das 10 virgens, versículo 13 de Mateus 25. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. É assim, quando Jesus conta a história de Noé, que agora é o versículo que a gente vai ler, de Mateus 24, 37 a 39. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
Comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus conta a história de Noé. Já estou terminando, tá, irmãos? Trata a história de Noé como fato histórico. Diz, Noé construía a arca. Nós não sabemos quanto tempo isso demorou. 2 anos, 3 anos, 10 anos. Algum tempo demorou. Ninguém constrói uma arca sem ferramenta elétrica em 2 dias. Mas as pessoas estavam lá vendo Noé fazer aquele barcão, vendo a pregação de Noé e vivendo a vida, casando, né? Ah, casa com minha filha, né? Oh, tem churrasco lá em casa. E Noé fazendo barquinho. E estão lá. Até um dia que Noé entrou na arca. Vou citar a Ellen do Marcão aqui. Quando Noé entrou na arca, as pessoas devem ter falado assim, oxe. Entrou na arca. E daí? Entrou na arca. Vão beber, vão para a festa, vão para o churrasco, vão casar. Diz o texto. Noé entrou na arca. Dá para todo mundo saber, se ele entrou na arca vai ter alguma coisa. Mas ninguém sabia se ia acontecer, quando ia acontecer e tudo mais. Até que o texto diz, veio o dilúvio. E diz o texto, levou a todos. Como está na sua versão? Levou? A ideia é que arrebatou. Veio a enxurrada. E levou todo mundo. Irmãos, essa é a ideia. É algo tão exclusivo da função divina do Pai, que se as pessoas não se prepararem, não ouvirem a pregação do fim dos tempos, vai chegar o dilúvio. E quando ele vier, já era. E esse vai ser o tema do próximo sermão. Se eu tenho ficado em textos pequenos nas últimas semanas, semana que vem nós vamos lidar com todo esse monte de texto que quer dizer exatamente a mesma coisa. Jesus virá de surpresa. O momento exato da vinda de Cristo não foi revelado. É função exclusiva do Pai e será tão inesperado quanto foi o dilúvio.